Shalom, 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 meus queridos irmãos, seminaristas, estudiantes da Palavra de Deus. Falamos aqui de Varginha, Minas, professor Ilmar, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, fundado em 1992, aqui na zona da Mata Mineira, Sul Capixaba. Estamos trabalhando o curso básico de teologia, aula soteriologia, salvação. Já tivemos 3 aulas, já falamos sobre introdução, sobre as teorias da salvação, um pouquinho de Calvino e de Armínio, sobre predestinação e eleição. Agora vamos começar a conversão, né? Já vimos que a eleição é geral, para todos. Deus quer que ninguém se perca, todos se salvem, né? Predestinou também todos, já predestinou todos para serem salvos. Agora fica a opção de cada um quando começamos nos aspectos objetivos. É preciso, então, entender que os aspectos subjetivos da doutrina da salvação abrangem uma área ampla e completa do ensino bíblico. Está toda na Bíblia, é a experiência humana. Então, o chamado eficaz já aconteceu, né? A conversão é a mudança conforme vista da perspectiva humana. A regeneração é a mesma mudança do ponto de vista de Deus. Conversão é aqui, para o homem, regeneração, ponto de vista celestial. Então, o chamado eficaz, Deus chamou a pessoa que atendeu, quem aceitou? Quem quer aceitar o seu? Eu aceito o pagamento da conta que ele fez por mim. Então, aí, nesse caso, ele vai entender que essa chamada é suficientemente poderosa, a salvação, para combater os efeitos do pecado e dar condição para a pessoa crer, né? Então, o que é conversão? Conversão é um retorno. Conversão, o nome já diz, conversão. E aí nós temos algumas palavras aí, né, para conversão. Mas como é que eu vou converter? Eu tenho que primeiro fazer o quê para converter? Arrepender, né? Para converter, que é novo nascimento, é preciso ter arrependimento. Se não tiver arrependimento, o que é arrependimento? Vamos começar por aqui. Para conversão, nós precisamos então, vamos ver aqui. A pessoa está morto no pecado e nos delitos, para ter uma nova vida. Então, é a figura de dar as costas para o pecado, é encontrado no Antigo Testamento como no Novo. É dar as costas para o pecado, é voltar, é retornar, né? A conversão é um ato único que possui 2 aspectos distintos, mas inseparáveis: o arrependimento e a fé. A conversão engloba 2 coisas, arrependimento e fé. Arrependimento é o ato do incrédulo dar as costas para o pecado, e a fé é o ato de voltar para Cristo. Então, no arrependimento eu dou as costas para o pecado, e na fé eu viro para Cristo, eu volto para Cristo. Quando tomamos consciência do pecado e o deixamos, vemos a necessidade de nos voltarmos, então, né, para Cristo. Então, isso aconteceu lá no Pentecostes também, naquele dia que Pedro fez aquele discurso, a primeira pregação, e ele foi compungiu-lhes o coração, e ele falou: que faremos, varões e irmãos? O que nós temos que fazer? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para que venham tempos de refrigério. O que devo fazer para ser salvo? É o que eles perguntaram lá, né? Então, o padrão geral da pregação incluía forte ênfase no horror do pecado. Pedro não ficou assando mão na cabeça de ninguém no seu discurso. Ele foi claro, incisivo e intempestivo, dizendo: vocês mataram o Redentor, mataram o Messias, o ungido que veio pagar a conta de vocês. Então, vocês todos precisam arrepender disso e aceitar, voltar, dar as costas para o pecado original, o pecado de Adão, e voltar-se para Cristo. Então, o arrependimento é esse aí, o abandono, o repúdio ao pecado. Vamos ver então as palavras do arrependimento, né? Nós temos 2 tipos de arrependimento no Novo Testamento. Tem metamelomai e metanoia. Metanoia é o arrependimento verdadeiro, é mudança de mente. Metá é além, ir além. Então é mudança de cabeça. Arrependimento é um propósito que se tinha de algo que se fez. Muda a mente de um propósito que tinha. Aparece 23 vezes no Novo Testamento. E metamelomai já tem a ver com uma coisa mais, um remorso. Não muda a mente, muda só aquela hora ali. É uma condição mais momentânea, um cuidado, a preocupação, um pesar. E se encontra a palavra metamelomai no caso de Judas, quando diz que ele então, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, arrependimento, devolveu as 30 moedas aos sacerdotes e aos anciãos. Então, esse arrependimento é um falso arrependimento, não é uma mudança de mente, é uma mudança de posição naquela hora. Então, metamelomai aparece 5 vezes no Novo Testamento e é mais remorso, enquanto metanoia, que é a mudança de mente, ocorre 23 vezes no Novo Testamento. Nós temos que fazer isso, né? Arrepender de mente. É uma mudança radical, é uma virada de 360 graus. Você está aqui indo para cá, você volta aqui, e vira aqui, e vem aqui.
Então é conversão geral. A palavra no original hebraico é shuv, é retornar, voltar, né? Dar uma guinada na vida. Então a conversão começa com arrependimento, e depois nós temos, junto com o arrependimento, tem a fé. Há dois termos hebraicos para arrependimento, já falei, um deles é naham, que significa ansiar, suspirar ou gemer, quer dizer, lamentar ou afligir. E o outro termo é o termo shuv. Shuv, shuv, hashulamit, shuv, shuv, benizaré. Shuv é a mesma palavra usada para voltar, né? Retornar, voltar, virar. Então é a mesma palavra usada lá no Velho Testamento. Esses termos aí nós encontramos aí. Naham aparece 108 vezes no Velho Testamento, começando por Gênesis 5:29, acabando em Zacarias 10:2. Mais ou menos isso aí, uma tristeza, um sentimento assim. E shuv, retornar, virar, volver, aparece mais de 105 vezes no Velho Testamento, desde Gênesis 3:19 até Malaquias 4:6. Essa palavra mostra que o Antigo Testamento denomina conversão, né? Seria isso aí. No arrependimento do Novo Testamento, metanoia, já falei, e metamelomai quer dizer um remorso. Então, metanoia tem a ver com a vida intelectual, mudança na vida intelectual para melhor conhecimento de Deus, segundo Timóteo 2:25. Mudança com a vida volitiva, a vida de vontade, consciente para voltar-se para Deus, Atos 8:22. E mudança também na vida emocional, na mesma medida em que essa mudança é acompanhada por uma tristeza segundo Deus, segundo Coríntios 7:10. Os termos bíblicos usados para conversão são os seguintes: epistrefo e metastrefo. Então a palavra aí usada é essa, além de, né? Epistrefo é usado então 39 vezes no Novo Testamento, é retornar, voltar, conversão. Com a vida elevada, mover-se em outra direção. E metastrefo, mudar, virar, dar volta. Tiago fala disso, converta-se, né? Converter, parece só 3 vezes. Atos 2:20, converterá, Gálatas 1:5 e Tiago 4:9. E outro termo usado para conversão no Novo Testamento é metamelameia, significa literalmente afligir-se. Aí temos o elemento A negativo, retrospectivo e emocional, está acima de tudo. A metamelatos, já não está arrependido, impenitente. E a palavra estrefo aparece só 2 vezes no Testamento, falando de atos irrevogáveis, né? Vigiar, girar. Então, estrefo quer dizer virar, girar. Aparece 18 vezes no caso, 2 vezes, e a metamelos, vigiar, 18 vezes. De Mateus até... Estrefo aparece 18 vezes, de Mateus até Apocalipse 11. E já a outra aparece somente 2 vezes. Então, o autor da conversão, Deus é o autor da conversão. Este é o ensino claro das Escrituras. Jeremias fala disso e Atos. O homem coopera na conversão. Apesar do fato que Deus é o único autor da conversão, é de grande importância salientar, contrariamente a uma falsa passividade, que há também uma certa cooperação do homem na conversão. Todavia, devemos ter em mente que a atividade do homem é sempre resultante de uma prévia obra de Deus, né? O arrependimento é a obra principal da conversão. Nós temos 3 aspectos no arrependimento. Metanoia, né? Um elemento intelectual, a mudança de conceito, um conhecimento que o pecado envolve culpa, contaminação e desamparo. Se esse não for acompanhado pelos elementos subsequentes, poderá manifestar-se como temor do castigo. Outro elemento do arrependimento é o elemento emocional, a mudança de sentimento, que se manifesta pela tristeza pelo pecado. E o elemento de vontade volitiva, que é a mudança de propósito, abandono interior do pecado e uma disposição para buscar o perdão e a purificação. Elementos da conversão, falamos de fé e arrependimento. A fé e o arrependimento são 2 aspectos importantíssimos e inseparáveis, né? Fé sem arrependimento é crendice, e arrependimento sem fé gera remorso e desespero. Então, existem conversões nacionais, muitas vezes converteu a nação inteira, o povo inteiro, no tempo dos reis, né? Conversão temporária, tipo daquela semente que cai onde não tem raiz. E a conversão verdadeira, genuína, que nasce da tristeza segundo Deus e redunda numa vida de devoção a Deus, segundo Coríntios 7:10. Conversão repetida é aquela que a pessoa converte, depois desvia, converte, desvia, etc. Fala de conversão da pessoa que tem queda nesse meio tempo. Característica da conversão é parte do processo salvífico que está ligada de um modo íntimo com cada uma das outras partes.
Na conversão, o homem toma consciência do fato de que ele merece a condenação e por isso ele tem que se arrepender. Ela tem lugar não na vida subconsciente do pecador, mas na vida consciente. É um ato de consciência da pessoa. Ela assinala o início não só do despojamento, de largar o velho homem, da fuga do pecado, mas também do revestimento do novo homem, pela santidade, né? E a palavra conversão, em sentido mais específico, indica a mudança instantânea, não um processo. Então, no mesmo instante, é uma volta, né? O chuve, é uma reviravolta. É um ato sobrenatural de Deus. É preciso que tenha conversão, né? É uma coisa necessária. E então, essas aí são algumas das ideias de Berkhof, um grande teólogo, né? Lembrando que nós cremos que a salvação, ela não é meritória, ela depende de graça de Deus. Ninguém é salvo por mérito, pela graça que sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, né? E falando então de arrependimentos, arrependimento e fé são dois aspectos importantes para essa conversão. Então, conversão tem a ver também com o quê? Com nascimento do alto, né? O novo nascimento. Lá naquele texto lá de João 6,37, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, que vem a mim de modo não sarei fora. Então aí o texto quer dizer o verbo, nós encontramos aí na exegese, o verbo erkomai. O verbo erkomai está no tempo presente, voz média, depoente, passiva, modo particípio. Então quem estiver vindo, aquele que estiver vindo de modo nenhum será lançado fora. Então não é a coisa instantânea que vai e pronto. Salvação não é você estar no meio do oceano, afogando, o camarada lança uma boia, você pega a boia e fala, tô salvo, e larga a boia. Vai morrer afogado. Você tem que segurar a boia até chegar no porto seguro. Então o verbo aqui parece o tempo presente, modo particípio. É o verbo erkomai. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, o que estiver vindo de modo nenhum será lançado fora. Não é o que vem uma vez só não, é o que fica vindo, está sempre vindo, e ele então continuará vindo. Esse é o que está mantendo então essa posição aí. Vamos ficando então por aqui com o novo nascimento também, falando o que é o novo nascimento, né? É esse nascer de novo, nascer do alto. A palavra usada aí é aquela mesma palavra usada lá 13 vezes, é a palavra, o vocábulo anotem. Anotem, 13 vezes no Novo Testamento, todas as vezes quase aparece a palavra alto. Quando chegou em João 3,3, a resposta para Nicodemos, ele respondeu, em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, puser a palavra de novo. Novo é neos e kainós. Não tem a palavra novo aqui, tem a palavra anotem. Então, naquele que não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Então, vem do alto o novo nascimento. Não é eu que faço por conta própria. Eu decido querer, eu aceito, eu arrependo, dou as costas para o pecado, pela fé volto para Jesus. Mas eu dependo do alto, dependo do céu, dependo de Jesus, para que eu seja, então, alcançado. Ficamos por aqui, fica na paz, um abraço, tchau, tchau.